Sabe, é fascinante pensar nisso. Como é que um grupo pequeno de seguidores, lá em Jerusalém, conseguiu iniciar um movimento que literalmente mudaria o mundo? Pois é, aqui a gente vai mergulhar nos primeiros 13 capítulos do livro de Atos para entender direitinho como tudo começou. A ignição, os conflitos e, claro, a expansão surpreendente que levou essa mensagem de uma salinha em Jerusalém até os confins da terra. Bom, tudo começa com essa frase, que é basicamente a declaração de missão. Tenta imaginar a cena. Tem umas 120 pessoas, todas juntas numa sala, e elas recebem essa tarefa: levar uma mensagem para o mundo inteiro. Uma missão que, vamos combinar, parecia impossível, né? Ainda mais com o tamanho e o poder das forças que estavam contra eles. E a história não começa com um grande plano estratégico, não. Começa com um momento de ignição, um estalo. Aconteceu durante um festival judaico chamado Pentecostes. Foi ali que o poder que tinha sido prometido para cumprir aquela missão impossível chegou e lançou o movimento com uma força, uma força explosiva. E olha, não foi nada discreto. O dia de Pentecostes começou com um barulho vindo do céu, sabe? Como se fosse um vento muito, mas muito forte, que não só encheu a casa onde os discípulos estavam, mas que ecoou pela cidade inteira, chamando a atenção de todo mundo. Esse som todo atraiu uma multidão. E não era qualquer multidão. Era uma galera internacional que estava em Jerusalém para o festival. E o que eles viram deixou todo mundo de queixo caído. Eles ouviram aqueles galileus falando em suas próprias línguas. Imagina só, gente de tudo quanto é canto, partos, romanos, egípcios, árabes, todos entendendo perfeitamente. E aí, no meio dessa confusão toda, Pedro, aquele mesmo que tinha negado Jesus por puro medo, se levanta e faz um sermão público super poderoso. E ele não alivia não, ele conecta aqueles sinais todos diretamente a Jesus. Acusa a multidão de tê-lo crucificado, mas declara que Deus o ressuscitou. Foi bem direto. E o resultado disso foi imediato e sinceramente inacreditável. Naquele mesmo dia, 3.000 pessoas foram batizadas e se juntaram ao movimento. Aquele grupinho de 120, de repente, explodiu de tamanho. Virou uma comunidade enorme bem no coração de Jerusalém. Ok, então vamos para a próxima fase. Com um crescimento tão rápido assim, começaram a surgir duas realidades bem diferentes acontecendo ao mesmo tempo. Por um lado, uma comunidade com uma vida interna muito única e, por outro, uma oposição externa que foi imediata e bem intensa. E aqui a gente vê bem esse contraste. Do lado de dentro, eles viviam uma união radical, sabe? Compartilhavam tudo que tinham, faziam as refeições juntos. Mas do lado de fora, as mesmas autoridades religiosas que crucificaram Jesus começaram a prender e ameaçar os apóstolos, tentando calar a boca deles a todo custo. Só que as ameaças não funcionaram. Na verdade, parece que tiveram um efeito contrário. Depois de uma cura milagrosa feita por Pedro e João, o número de seguidores deu outro salto, chegando a uns 5.000 homens. Isso sem contar mulheres e crianças. A repressão simplesmente não estava dando resultado. Então a coisa chega num ponto crítico. Os líderes religiosos já estavam prontos para usar mais violência. Mas aí, um respeitado mestre da lei chamado Gamaliel aparece. E ele dá um conselho surpreendente: deixem esses homens em paz. Ele avisa que se aquele movimento fosse de Deus, lutar contra ele seria o mesmo que lutar contra o próprio Deus. O conselho de Gamaliel até que acalmou as coisas, mas só por um tempo. E é aqui que a história mostra a sua maior ironia, um verdadeiro paradoxo que ia definir o futuro do movimento. Toda tentativa de esmagá-lo se tornava, na verdade, o motor que impulsionava sua expansão. A tensão explode de vez com Estevão, um dos líderes da comunidade. O sermão dele foi tão contundente que acabou levando à sua execução pública. Ele foi o primeiro mártir do movimento. E ali, observando e aprovando tudo, tinha uma figura-chave, um jovem chamado Saulo. A morte de Estevão foi o estupim para uma perseguição em massa, e quem liderava era Saulo. Ele ia de casa em casa arrastando homens e mulheres para a prisão. Isso forçou os fiéis a fugir de Jerusalém. Só que ao se espalharem, eles acabaram levando a mensagem para lugares novos, como a Judéia e a Samaria. E Saulo, que agora era o inimigo número 1 do movimento, estava a caminho de Damasco para prender mais gente. Mas, no meio da estrada, ele é cercado por uma luz ofuscante que vem do céu e ouve uma voz que o chama pelo nome. O que acontece em seguida é uma das viradas de chave mais drásticas da história. O maior perseguidor do movimento tem um encontro que o transforma no seu defensor mais poderoso e influente. Saulo, o caçador, vira Paulo, o pregador. E agora é ele quem passa a ser caçado.
Agora a gente vai para a mudança final e talvez a mais crucial de todas nessa história. O movimento já estava se expandindo geograficamente, mas uma barreira ainda maior estava prestes a ser quebrada: a barreira cultural e étnica. O apóstolo Pedro tem uma visão muito esquisita. 3 vezes, um lençol cheio de animais que a religião dele proibia de comer desce do céu, e uma voz diz para ele comer. Pedro se recusa, claro, mas a voz insiste com uma clareza divina: o que Deus purificou não chame de impuro. Ele não entendeu nada, mas aquela visão o estava preparando para algo revolucionário. Para a gente entender o tamanho disso, precisamos saber o que era um gentil. Na mentalidade da época, eles eram vistos como impuros, gente de fora da aliança de Deus. Um judeu devoto jamais entraria na casa de um gentil e muito menos comeria com ele. Era um tabu enorme. E então, o que era impensável acontece. Numa sincronia perfeita, com visões paralelas, Pedro é levado até a casa de Cornélio, um oficial romano. Enquanto Pedro está pregando, o Espírito Santo desce sobre todos os gentios que estavam ali, do mesmo jeito que aconteceu com os judeus no Pentecostes. A barreira foi quebrada por uma intervenção divina. Essa nova mentalidade começa a se espalhar. Em Antioquia, que era uma cidade grande e cosmopolita, os fiéis passam a pregar abertamente para os não-judeus. E ali nasce uma igreja super forte misturada, e é lá que eles ganham um novo nome: cristãos. E assim, no final desses capítulos, o movimento está completamente diferente. Não é mais uma pequena seita judaica de Jerusalém. Agora ele tem 2 bases, uma para alcançar os judeus e outra em Antioquia, prontinha para lançar a mensagem para todas as nações do mundo. A mensagem, então, rompeu as barreiras geográficas e culturais. De um grupinho numa sala, virou um movimento internacional super diverso. Mas isso também significava novos desafios, novos conflitos, numa escala muito maior. A questão que fica é, com a porta aberta para o mundo inteiro, como é que o mundo ia reagir a essa mensagem?